Processo de hominização. Então, como eu já estava falando antes, quando a gente estava falando sobre as teorias, teoria de criacionismo, teoria do evolucionismo, né? A ciência abraça a ideia do evolucionismo, Charles Darwin. Então, por conta disso, a gente vai ter todo um processo de hominização. Começa no primeirinho deles lá, que vai ser o chamado Australopithecus afarensis. Características: Australopithecus afarensis, 1,20 m de altura, geralmente é essa altura dele. Só que a gente tem que estar estabelecendo a seguinte relação. Ele tem 1,20 m de altura, ó, estou me movimentando, saindo e voltando. 1,20 m de altura é aproximadamente um pouco maior que essa cadeira, certo? Só que se a gente pegar e analisar que essa cadeira tem 1,20 m, dos pés até o topo dessa cadeira. Só que eu estou falando ainda de um primeiro ancestral que ele não andava exatamente sobre essa posição bípede. A maior parte do tempo, como andava esse macaco? Ele andava sobre 4 patas. Ah, professor, a cadeira tem 4 patas. Não te perguntei. Fica quieto e vai na vibe. Tentem imaginar. Vamos tentar botar isso aqui assim, deitado, improviso, tá? Mas a gente tem... Dá-lhe ficha, erros de gravação. Caiu aqui a tela, vamos embora. Tentem imaginar então que a gente tem uma relação da metade da altura. Porque o que vai acontecer em relação a isso aqui? Nessa posição, andando sobre as 4 patas, ele se curva, ele tem a metade da altura. Então ele não tem esse 1,20 m. Ele tem aproximadamente 60, 70, 80 centímetros. Então o que vai acontecer com isso? Eu não tenho um exemplar, certo? De uma altura acima da vegetação. Lembra que nessa época eu tenho o que se chama de megafauna e megaflora. Eu tenho uma vegetação muito grande, eu tenho características de animais gigantescos. O menor de todos os animais presentes aqui neste contexto é o homem, porque ele tem uma relação muito diminuta com a característica atual. Naquela época o que eu tinha? Grandes animais. Se eu tenho grandes animais e o homem ele é muito diminuto, característica de 70, 80 centímetros, uma vegetação de 1 metro ele não enxerga nada adiante. É exatamente eu pegar, ó, vou pegar o mapa que caiu ali, né? E tentar imaginar que eu não consigo enxergar, por quê? Porque eu tenho um mapa na minha frente. Ele tapa a minha visão. Então, como esse exemplar conseguiria sobreviver em sociedade? Ele não era um caçador. Ele sobrevivia do quê? Qual é o modo de alimentação? Ele vai sobreviver através da coleta dos alimentos. Ele vai pegar muitas frutas para poder se alimentar. Ele vai tentar usar a pesca também como ferramenta de processo que ele possa se alimentar, mas principalmente ele vai se alimentar da carcaça de animais mortos. Os grandes predadores vão lutar, eles vão se degladiar, e o que vai acontecer em relação a isso? A sobra dos alimentos, que muitas vezes já podre, quando esse predador sair, né, tiver saciado a sua vontade de alimentação, o que vai acontecer é que a gente vai ter o alimento ali, né, a carniça sobrando, e o homem vai se alimentar exatamente dessa sobra, de uma carne crua e muitas vezes apodrecida, que vai fazer com que ele se alimente. Tá, mas isso não é prejudicial para a saúde dele? Não estou falando de uma expectativa muito grande de vida, estou falando de uma expectativa curta de vida. A vida naquele tempo não são 100, 120 anos. Expectativa média de vida eu tenho entre 25 a 30 anos. Beleza? Vou ter uma evolução em relação a isso. Quando eu sair do Australopithecus, eu vou ter o chamado Homo habilis. No que ele difere do Australopithecus? Ele tem a capacidade daquilo que se chama de polegar oponível. Ele consegue pegar as coisas e pinçar um determinado objeto. Então, ó, dobrei o mapinha aqui. Erros de gravação. Eu pego o meu dedo polegar e em oposição a ele eu posso pegar qualquer objeto e eu consigo pinçar, né, esse meu mapa. Eu vou pegar o meu dedo anelar e junto com o polegar eu consigo segurar. Eu pego o dedo mínimo e eu consigo segurar. De todas as espécies, nós somos a espécie que mais se adaptou a esse processo. Por conta disso, a gente consegue guardar, estocar, pegar esse alimento, carregar esse alimento, certo? Só que nós somos
capazes de produzir ferramentas. Chega aqui, William, chega aqui do meu lado. É gravação, vem cá. Erro de gravação vai ser o que mais vai ter. Olá, professor William Matemática, tá? Só para avisar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que nessa fase, onde eu vou ter o chamado Homo habilis, ele tem a capacidade de produzir uma ferramenta. Eu não tenho a escrita. Os meus vestígios são exatamente as pedras que foram deixadas, pedaços de fragmentos de ossos, madeira, e vai ser exatamente com isso que o homem vai produzir o quê? As suas ferramentas. E como que ele vai produzir as ferramentas? Ele vai começar a atritar uma ferramenta com a outra. Ele vai pegar uma pedra, bater uma pedra na outra, produzir uma pedra com mais seixos, né? Produzir uma pedra com características que ele possa usar como uma faca para fazer esse corte. E por conta disso, ele vai começar a produzir então suas primeiras ferramentas para um princípio de sobrevivência. Beleza? Evoluo um pouco daqui. Vou chegar no chamado Homo erectus. Agora esse Homo erectus ele é diferente do chamado Homo habilis. Por quê? Porque ele assume uma postura bípede. Quando ele assume uma postura bípede, os incríveis 1,30 m, 1,40 m, aí ó, metade do pessoal tem essa altura, eu tenho um pouco mais que isso. Tá? O que acontece? Esses caras conseguem enxergar ao redor. Aquele mapinha, aquela ideia anterior de que cobria o rosto, eles não conseguiam enxergar, na verdade o que eles fazem? Eles conseguem colocar a cabecinha para fora. Cuidado com esse termo, por favor, não levem para bobagem. Eles conseguem enxergar aquilo que está ao redor e eles conseguem dominar tudo aquilo que tiver ao redor. Opa, ele tem um senso de localização que ele não tinha. Antes ele era uma presa fácil. Ele tinha que se esconder no topo de árvores ou cavernas para que ele conseguisse sobreviver. Agora ele não precisa. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir enxergar tudo ao redor. E ele continuava esse processo de atritar uma ferramenta na outra. Atritando uma pedra na outra, o que ele vai produzir? Uma fagulha, uma lasca. Encontra uma palha seca e ele consegue produzir o fogo. Então o Homo erectus produz fogo. Ele produz fogo, ele consegue identificar os animais próximos. O homem é o único ser capaz de produzir o fogo. O que vai acontecer? Ele consegue se aproximar dos animais, afugentar os animais, e o que antes era a caça, ele passa a se tornar caçador. Então, neste momento, o homem começa a dominar aquilo que está ao redor. Ele não é mais uma vítima dessa sociedade. Ele começa a fazer a sociedade produzir para ele. Eu vou ter as evoluções, então eu vou ter chamado Homo sapiens, e a última das derivações, que é o sapiens sapiens, que somos todos nós. O que é esse chamado Homo sapiens? É esse cara com uma consciência crítica, capaz de se organizar em sociedades, com uma distribuição de funções dentro dessa organização social. Então, por conta disso, a gente tem essa última evolução. Tá, e a gente não vai ter uma nova evolução? Até pode ter uma nova evolução. Não sei se a gente vai chegar a tempo dessa nova evolução. E o que seria essa nova evolução? Bom, características que a gente está perdendo. Antigamente se tinha necessidade de pelos, por conta dessa temperatura baixa, temperatura muito baixa, então eles precisavam se aquecer. Com o passar do tempo, as pessoas foram começar a perder pelos. Então, como é que a gente consegue entender um pouco esse princípio de evolução? Perda de pelos, princípio de evolução. Então, quando vocês olharem uma pessoa careca, pensem, nossa, ele é muito inteligente, tá? Beijo no coração, a gente volta no próximo. Tchau, tchau.